Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre I'm Thinking of Ending Things. Eu estou pensando em acabar com tudo, novo filme da Netflix dirigido por Charlie Kaufman e adaptação do popular livro escrito pelo Ian Reid. Eu falei tanto do livro nas lives aqui do canal que o pessoal da Fábrica 231 me mandou a versão em português, que é muito bonita, a versão lançada no Brasil. Esse é o tipo de filme que eu acredito que quanto menos você sabe da história, melhor será a sua experiência. Por conta disso, fique tranquilo, esse vídeo não terá spoilers, talvez eu faça uma discussão em outro vídeo perto do lançamento no dia 4 de setembro da Netflix, discutindo aí sim a adaptação. E pensando bem, eu até já tinha comentado sobre isso aqui no canal, que eu realmente imaginava que a adaptação para o cinema de Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo seria extremamente problemática e difícil, porque toda a estrutura do livro é confusa e a leitura em vários momentos ela acaba sendo desconfortável também. Você vai virando as páginas até que chega um ponto que você para e pensa, só um pouquinho, o que se trata esse livro? Qual é a história que o Ian Reid quer me passar? É claro que eu faço a recomendação da leitura, vou deixar os links na descrição desse vídeo, mas enfim, o Charlie Kaufman é muito fã do livro, ele correu atrás dos direitos de adaptação, firmou a parceria com a Netflix e ele acaba referenciando também diretamente no seu primeiro livro, Antkind, que eu estou terminando de ler. Bom, primeira coisa que eu quero deixar claro para vocês nesse vídeo é o seguinte, eu não consigo de verdade fixar Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo em um gênero específico. Por que eu falo isso? Porque existem várias matérias e até alguns agregadores colocam o filme como um filme de terror. Não é o caso, pelo amor de Deus. E eu preciso fazer esse aviso porque eu já vi pessoas falando é um filme de terror dirigido pelo Charlie Kaufman. Gente, na verdade é um thriller psicológico. E até mesmo essa definição pode acabar entrando para discussão. O que eu posso falar da sinopse sem entregar a história é a seguinte, que uma mulher interpretada pela Jessie Buckley viaja com seu namorado, Jake, interpretado pelo Jesse Plemons, para encontrar os pais dele pela primeira vez. Os pais são interpretados pelo David Tewis e pela Toni Collette. A moça desde cedo deixa claro que ela tem alguns questionamentos sobre o andamento do seu relacionamento e ela tenta compreender tudo o que ocorreu e que ocorre também com ela e com seu namorado. Bom, eu creio que muitas pessoas esperam do Charlie Kaufman um filme confuso por conta de tudo que ele já apresentou para nós até agora, que é aquele filme que você precisa de teorias elaboradas para acabar explicando o desenrolar, para acabar justificando que seja algumas decisões dos personagens. É verdade que a leitura do livro ela acaba facilitando, você já sabe mais ou menos o rumo que a história vai tomar, apesar de uma leitura bem peculiar feita em vários momentos pelo Kaufman, mas ainda assim o mais interessante é que assistir o filme pela segunda vez pode ser extremamente proveitoso e quem lê o livro sabe que essa recomendação é mais que justa. Mas no geral a sensação que o Kaufman acaba transmitindo nesse filme ela é bem diferente, porque sim, existe a identidade do diretor na forma como ele questiona os relacionamentos, na forma como ele dá aquele toque tão peculiar, filosofando sobre os acontecimentos que a gente acabou de assistir. Só que é com isso que ele cria um filme que acaba despertando as mais variadas emoções. Um filme que eu tenho certeza que no final da rodagem você vai acabar questionando sobre tudo que você sentiu durante a experiência. Eu confesso que eu estava um pouquinho pessimista com essa adaptação, dada a complexidade da história base e pelo fato também que a Netflix acabou colocando para lançamento em setembro. Tradicionalmente, os lançamentos para a temporada de premiações, que acabam ganhando campanha também para Oscar ou para outros prêmios, eles acabam chegando entre outubro e dezembro. Eu fiquei pensando por que eles fizeram isso? Será que o Kaufman ele acabou destruindo a obra que ele tanto amava? Bom, definitivamente não é o caso. É um excelente filme, um filme que eu gostei muito mesmo. E eu falei com uma pessoa do marketing da Netflix que garantiu que o filme faria todos os festivais da temporada, todo o caminho tradicional. Só que aí, por conta da pandemia, eles tomaram uma opção junto do Kaufman de acabar adiantando o lançamento para setembro. Ponto alto desse filme é a interação entre os personagens, a efetividade dela, que se dá em 3 níveis. Primeiro, voice-over, te apresenta muito bem a proposta e desde cedo te escancara que nós não temos aqui uma narrativa tradicional. Por conta disso, a experiência em primeira pessoa é muito válida. Segundo fator que torna as interações tão boas, a linguagem espetacular usada pelo Kaufman. Ele aproveita elementos do livro que acabam gerando em alguns momentos diálogos desconfortáveis que, por mais bizarro que possa soar, são elegantes também. E por fim, a união, a coesão do elenco. Eu imagino que o Kaufman deve ter dado uma obra para cada pessoa envolvida na produção e deve ter apresentado a visão dele, a leitura dele do livro do Ian Reid. Por que eu digo isso? Porque existe uma sincronia.
todo mundo envolvido partilha do conceito básico ditado pelo Kaufman, e isso engrandece muito a experiência final. Sobre a questão técnica, eu destaco a fotografia do polonês Łukasz Sal, que foi indicado para o Oscar recentemente por Guerra Fria, e que tem uma formatação de tela aqui espetacular, que faz todo o sentido para o desenvolvimento da narrativa proposta. E eu digo o seguinte: se não fosse a Netflix bancar esse projeto, eu duvido que qualquer outra produtora e distribuidora acabaria aceitando o padrão clássico da academia. E aqui nós temos um trabalho encantador, tanto pelo uso das cores quanto pela qualidade da estruturação dos cenários. O Łukasz Sal, na minha visão, é um dos melhores diretores de fotografia do mundo hoje. Eu estou pensando em acabar com tudo. O filme acaba se tornando um projeto pessoal, um projeto de amor do próprio Charlie Kaufman. E eu faço a seguinte interpretação que eu queria oferecer para vocês. É de um realizador muito criativo que ama tanto um livro, no caso escrito pelo Ian Reid, que ele decide tomar grandes liberdades por estar familiarizado com aquela história. E a partir disso, Kaufman acaba referenciando pessoas e elementos importantes da sua vida como se ele fosse, de fato, o criador da história. Em determinado momento, eu fiz vários riscos no meu caderninho quando eu estava assistindo o filme por conta dessa menção, existe um direcionamento para Uma Mulher Sob Influência, que é o filme do John Cassavetes. E não é aquela menção solta, não, é uma menção que faz todo sentido para a própria leitura da história do filme que o Kaufman acabou adaptando e que ele estava ali conduzindo para você. Mas isso tudo me gera uma grande curiosidade. Qual será a recepção desse filme para as pessoas que não estão familiarizadas com o livro? Eu falo isso porque o filme ele acaba sendo muito restritivo em determinados momentos. Restritivo a ponto de referenciar nas entrelinhas um caminho tomado pelo Ian Reid no livro para então se afastar e para então o Charlie Kaufman tomar o seu próprio rumo. E como identidade, eu acredito que o Kaufman ele acabou criando o perfeito filme esquisito, em uma road trip diferente de tudo que nós assistimos. Um ótimo trabalho do elenco, e aqui eu tenho que fazer uma menção específica para Toni Collette, que está demais nesse projeto. Um filme com um ótimo trabalho técnico, que na minha visão é o melhor do Kaufman como diretor. Eu estou pensando em acabar com tudo com a nota 8. Talvez eu faça um vídeo com spoilers também, tratando aí sobre o que eu gostei e o que eu não gostei dessa leitura do Charlie Kaufman. Por vezes eu fiquei com uma sensação esquisita. Parecia que o Kaufman propositalmente estava facilitando questões do livro, só que isso acabava não se confirmando de todo nas cenas posteriores. Mas como eu falei, eu estou pensando em acabar com tudo. É um filme para você assistir mais de uma vez se possível. Primeiro para tomar conta da história, para tomar conta dos personagens e da adaptação, e depois para apreciar pequenas sacadas muito bem feitas e criativas do Kaufman que acabam ajudando a compreender a narrativa, que acabam também acentuando as emoções que a gente sente, especialmente pela grande fotografia e pela grande trilha sonora. Certo? Seria esse o comentário de hoje. Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!